Olá, sejam muito bem-vindos ao Conexão CUT. Eu sou Nara Metz e hoje eu estou trazendo dois convidados para trazer muita informação importante para homens e mulheres, né? Estou com a Sargento Daniela e o Sargento Eliton. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Nara. Obrigado. Hoje nós vamos falar sobre violência doméstica. Daniela, por favor, eu gostaria que você começasse se apresentando e há quanto tempo você está na PPVD? Meu nome é Daniela Manso, estou na Polícia Militar há 16 anos e desde 2019, 2020, especificamente no Serviço de Prevenção à Violência Doméstica, que é uma atividade preventiva da Polícia Militar, e a gente vai explicar certinho como que funciona. Sou o Sargento Wellington, estou na PPVD há 2 anos, né, trabalhando com essa equipe maravilhosa do 4º Batalhão, atendendo todas as mulheres aí vítimas de violência doméstica. Vamos aproveitar que você já se apresentou. Por favor, explique qual o seu papel na PPVD. A gente tem a imagem daqui de fora, né, que é somente um setor de mulheres na polícia, né? E me surpreendeu quando eu fui ter contato com vocês e vi que também tem homens nesse setor. Qual o seu papel dentro da PPVD? Nara, o papel, a figura masculina, ela sempre vai existir nas patrulhas de prevenção à violência doméstica no Estado. Então, é formado por um policial masculino e um feminino, tá? No estado inteiro. A policial feminina, ela vai fazer o acolhimento, o atendimento dessas vítimas de violência doméstica, né? Vai fazer o acolhimento, vai orientar essas vítimas, né? Encaminhar essas vítimas para a rede de enfrentamento que nós temos. E o meu papel masculino, a figura ali, é dar segurança, né, a proteção da policial feminina, né, porque muitas das vezes a gente depara, né, com autores no local, no momento que a gente está fazendo essa intervenção. Então, essa segurança, ela tem que existir para que a policial fique tranquila para fazer esse acolhimento. Além disso, a gente consegue orientar esses autores, tá? Orientar, mostrar para ele o que é violência doméstica, falar sobre a Lei Maria da Penha, falar sobre o ciclo de violência, né? E, caso ele queira ou pede, né, alguma ajuda, a gente consegue fazer o encaminhamento desses autores também. Então, a nossa figura é essa, além das palestras que a gente consegue ministrar direcionada para o público masculino. Então, assim, essa figura masculina, para o público masculino, eles vão ficar muito mais confortáveis. E, às vezes, passar alguma informação, né? O que sente. Confidenciar, né? Aquilo que ele vive. Então, esse o nosso papel. Daniela, você pode explicar para a gente como funciona as etapas, o que ocorre na Lei Maria da Penha e o que é a violência doméstica? Quantas etapas ela acontece? Não seria bem etapas. São 5, né? São ciclos. 5. Isso. Na realidade, a Lei Maria da Penha, Nara, é uma lei muito completa, né? Desde 2006, a lei foi criada em 2006, aprovada em 2006, e de lá para cá ela sofreu algumas mudanças. Na realidade, ela foi aprimorada para que esse alcance em relação às mulheres se tornasse mais amplo. Então, a lei traz conceitos muito, muito importantes que devem ser difundidos para que sejam de conhecimento geral. Então, o primeiro deles é o ciclo de violência. Todo casal, quando se conhece, começa a se relacionar, a gente fala que ele está na primeira fase do ciclo desse relacionamento, que é a lua de mel. Tudo é perfeito, né? O homem é perfeito às vistas da mulher e vice-versa. Com o passar do tempo, encaminha ali, vou falando uma linguagem bem simples, encaminha ali para aquilo que a gente chama de pequenos atritos. É o que acontece em todo relacionamento. É normal de acontecer. Os casais que não vivenciam um ciclo de violência, quando chega ali naqueles pequenos atritos, já retornam para a lua de mel. Nos casos de violência doméstica, passa pelos pequenos atritos e ali nesse intervalo começam ameaças, chantagens, né? Alguns episódios de violência doméstica que culminam o que a gente chama de episódio agudo de violência, que é uma agressão física, né? Um episódio mais grave de violência doméstica. E, a partir desse momento do episódio agudo de violência, a vítima verifica que aquele autor ele não é perfeito, né? Aquele homem lá da lua de mel.
Mas o próximo passo desse homem é falar que está arrependido, pedir desculpas, falar que isso não vai acontecer mais, prometer uma mudança comportamental. Muitas das mulheres acreditam nessa mudança e aí sim retomam o ciclo lá na lua de mel. Agora ela sabe que esse homem não é perfeito, mas ela acredita piamente na mudança dele, na mudança comportamental. Ela idealiza. Ela idealiza que ele vai cumprir todas as promessas que ele fez. E novamente, ela vai passar por esse ciclo de violência. Esse ciclo, ele varia muito. Até quero fazer um adendo. Quando eu falo autor, homem, dá uma impressão, né, de que a gente vai falar disso daqui a pouco, de que Maria da Penha, a lei só vai abranger homens como autores. Não é isso, não. Mas daqui a pouco eu vou esclarecer. E essa mulher, às vezes, passa por esse ciclo e ela demora anos para retomar. Então, ela volta com esse homem e aí, depois de muito tempo, ela vai vivenciar esse ciclo de novo. Né? Nós já atendemos mulheres, demorou, né, Elton, 10, 15 anos, 20 anos para passar pelo ciclo novamente. Enquanto, em outros momentos, outros casais passam por esse ciclo muito rapidamente. Então, nós temos casais que a gente já atendeu que a mulher vivencia esse ciclo mais de uma vez no dia. Então, às 6 horas da manhã, eles estão em lua de mel, eles acordam. Pouco depois do café da manhã, eles já começam a brigar, a ter discussões. Culmina no episódio agudo de violência doméstica com uma agressão, com ou sem instrumento, uma ameaça mais grave. Ela aciona a polícia militar, ele é preso, eles vão para a delegacia, lá ela não representa. E ele já fala que vai mudar. Nos poucos contatos que ele tem com essa mulher, ele já pede perdão. O coração dela amolece e eles saem da delegacia em lua de mel. E quando dá 7 horas da noite, infelizmente, ela aciona a polícia militar de novo, porque estão em ciclo de violência novamente. Então, um dos fatores principais que nós, enquanto patrulha de prevenção, a violência doméstica faz, batendo na porta da casa da mulher, é explicar esse ciclo. Porque a partir do momento que ela se entende inserida nesse ciclo de violência, ela já tem mais força para entender o que está acontecendo com ela e, a partir daí, conseguir romper. Né? Aí, muitas pessoas me perguntam, então quer dizer que o episódio agudo de violência doméstica vai ser sempre uma agressão física? Não. Como você disse, a gente tem 5 tipos, hoje a lei traz 5 tipos específicos de violência doméstica, que é a violência física, fácil de ser detectada, né? Muito simples de ser detectada, um puxão de cabelo, um empurrão, até agressões mais graves, com ou sem emprego de instrumento, uma lesão corporal, por exemplo, um feminicídio, consumado atentado. A violência moral, que basicamente não, ela é exclusivamente os crimes contra a honra, então é praticar em desfavor daquela mulher crimes contra a honra, calúnia, injúria ou difamação. E acontece bastante, né? Principalmente com o aumento, a propagação das redes sociais. Isso entra fotos, vídeos, falar dela em redes sociais, expor ela ao ridículo. Isso. A violência sexual, e aí não só atos libidinosos contra a vontade dessa mulher ou com ela inconsciente, não só o estupro em si, mas também os direitos reprodutivos dessa mulher, né? Obrigar que ela tome anticoncepcional ou não, obrigar que ela engravide, obrigar que ela aborte. Então, tudo isso vai entrar no violência sexual. Violência patrimonial, destruir o patrimônio dessa mulher. Namoro, vou lá na casa dela, arrombo aquele portão, risco o carro dela como uma forma de vingança. O mais frequente, vou até deixar o Elton falar do nosso, mais frequente é o celular. O mais frequente é o celular, né? Destruir o celular. Isso, ele dá para ela de presente. Até como forma de controle. Uma forma de controle. E num episódio ali, ele vai, pega e quebra esse celular e ainda fala, não, eu quebrei com a viatura no local, isso ocorre. Eu quebrei porque eu comprei, eu que pago. E isso é violência. Além de material, né? Pode configurar uma violência psicológica também, né? Que isso mentalmente é gravoso, né, para essa mulher. E aí ele vai dar outro para ela. E ele vai dar outro para ela, quando volta na lua de mel. Aí volta a lua de mel e presenteia. Mas assim, vou terminar os tipos que eu vou falar sobre isso. E aí, por fim, a violência psicológica, que são vários verbos. Você pegar o artigo, o 147B do Código Penal, porque o Código Penal mudou para que esse crime fosse introduzido lá. Dentro da violência psicológica, chantagear essa mulher,
ameaçar qualquer atitude que traga a essa mulher danos psicológicos, danos que vão ser aí averiguados posteriormente, né, por um psicólogo, por profissionais especializados, especialistas, mas qualquer atitude desse homem que de maneira criminosa, né, transforme a vida dessa mulher num ambiente conturbado por conta daquilo que ele faz em relação a ela. Então, o monitoramento constante, o isolamento social, tudo isso vai entrar na violência psicológica. O isolamento social que você fala é ele bloquear da família, amigos, Isso, parentes. É sem tipo aquilo. acesso. Você pode ir na sua mãe, mas eu não sei se eu vou estar aqui. Quando você Eu não vou com voltar, você. Você sabe que eu não sou bem-vindo. É isso que eu não ele- gosto daquele povo, né? Aham. Na linguagem bem popular do que a gente ouve das vítimas. Isso é uma isso. pressão. Isso. Então, isso pode trazer danos para essa mulher, porque ela não pode sair de casa, ela não pode trabalhar, ela não pode estudar, né? A porta não está trancada, mas a cabeça dela está trancada. A visão dela está turva em relação a isso que ela está passando. Então, ele não proíbe ela de fazer as coisas. Mas ele fala, olha, se você fizer, pode ser que quando você voltar para casa eu não esteja aqui mais. Né? Ele ameaça. Pode ser que quando você voltar eu tenha cometido autoextermínio, né? Não vou ficar aqui dando ideias, não. É até aquilo que a gente Yes. comentou na nossa conversa antes, né? O simples fato de ligar de vídeo para a pessoa, deixa eu ver onde você tá. Ele tá vendo o ambiente, ele tá monitorando ela, é uma forma dele mostrar que ele tá vigiando. Isso. Mas como tá na lua de mel, ela acha fofo. Isso. E normalmente essa violência psicológica ela é reiterada. Igual o crime de stalker, que é o 147A do Código Penal. A lei foi apelidada, né, de lei do stalker. Então quer dizer que se ele clonar ou stalkear alguma coisa, também crime. entra, é crime. Se perseguir uma mulher reiteradamente, então vai ter que acontecer mais de uma vez. Essa perseguição por qualquer meio. Então pode ser presencialmente, pode ser nas redes sociais dela, também é crime. Voltando no patrimonial, lá na violência patrimonial que a gente estava falando sobre dar o celular para a mulher. Homens, saibam, na violência patrimonial, a lei dá o direito da mulher de restituir, obriga o autor a restituir os danos patrimoniais que ele causou. Então, a mulher tem esse direito de ter seus bens restituídos. Isso pode ser cobrado em lei, Pode ser cobrado na justiça. na justiça. E outro fato importante do crime patrimonial, reter a documentação pessoal dessa mulher também é violência patrimonial. Reter os documentos pessoais. Por quê? Eu retenho seus documentos. Sem documento, você consegue viajar? Não, você não viaja, você Você faz não arruma nada, emprego. Você não arruma emprego. Então, essa retenção dos documentos também entra em violência patrimonial. Uau. É muito grave. E as mulheres, assim, eu acho que todas se atentam muito só à agressão física, né? Isso. Não tem esse conhecimento que são 5 etapas. E é isso Etapas que a gente não, explica. 5, como é que você falou? 5 tipos. 5 tipos. Isso, que são inseridos ali dentro do ciclo de violência. É porque quando você fala Maria da Penha, o que a gente lembra? Na hora. Do tiro, Só agressão, morte, nada disso. Patrimonial, às vezes, passa batido. O stalker, clonou, né? O sexual, por ser casada, né? Muitas mulheres não sabem que você ser casada não dá o direito do seu marido praticar qualquer ato sexual com você sem o seu consentimento. Então, eu quero até daqui a pouco explicar certinho o que é a PPVD, porque esse é o nosso papel. É bater na porta da casa daquela mulher. A gente não quer que ela rompa o relacionamento dela. A gente não quer que ela termine com o esposo, com o namorado, com o noivo, que ela tire os filhos do convívio desse homem. Não é nada disso, do companheiro ou da companheira. O que a gente quer é passar informação para essa mulher. Ela entender quais são os direitos dela. Que certos tipos de violência, por mais que eles não sejam visíveis aos olhos dos outros, eles são sentidos. E isso traz para ela prejuízos, traumas psicológicos, tanto para ela quanto para os filhos. Então, a nossa missão, em específico, é isso, é ir até essa mulher para explicar. Todo esse diálogo que a gente está tendo aqui, Nara, é falar para ela, enquanto o Wellington está lá fazendo a minha segurança, é sentar, se ela não quiser que eu entre dentro da casa dela. Se ela quiser sentar lá no meio-fio, na calçada, a gente vai sentar e eu vou conversar com ela e vou explicar tudo isso para ela. Porque a mulher que sabe dos seus direitos, que sabe tudo aquilo que ela pode alcançar, ela se sente mais fortalecida para romper o ciclo de violência. Então, quer dizer que antes da PPVD fazer essa visita, existe um outro processo antes. Com certeza. Como ocorre esse processo? Na realidade, a PPVD é um pós-atendimento.
né? A gente não atende a ocorrência em si. Para isso tem uma equipe de primeira resposta. O Wellington vai explicar certinho. Quando essa mulher, é o estado de flagrância que nós chamamos, né? No momento que está ocorrendo essa agressão. Essa mulher liga no 190, e esse serviço de primeira resposta vai ter uma viatura ali naquele bairro, próximo. Essa viatura vai até lá, vai fazer esse atendimento, tá? Vai fazer o acolhimento dessa vítima, levar ela para um pronto-socorro, né? Ou para os UPAs, fazer a prisão desse autor e levar até a delegacia de plantão. Lá ela vai poder representar ou não e solicitar medida protetiva ou até mesmo o abrigamento. Que seria a medida protetiva de urgência. Isso. Esse delegado de plantão, ele consegue solicitar essa medida para ela ali naquele momento. Tá? Passado isso, nos dias depois do fato ocorrido ali, a PPVD vai até essa mulher, né, com os ânimos mais tranquilos, mais calmos, para a gente entender o que ocorreu, né, entender o ciclo de violência que ela está inserida, se eles estão rompidos, se não, se ela está precisando de algum programa, né, social ali da nossa rede. Então, tem essa diferenciação. Nós não atendemos o estado de flagrante, né, mas a gente vai posteriormente para apresentar para ela toda a rede, né, tudo que a gente tem disponível para ela. Isso. Nesse segundo momento, Nara, quando a gente chega até essa mulher, que pode ter sido aí nesse caso de flagrância, ou aquela mulher que foi posteriormente na base comunitária, aconteceu ontem, ela nem percebeu que tinha sido vítima de um crime. Muitas não percebem. Nossa, ontem ele puxou meu cabelo, me bateu aqui dentro do carro e eu não fiz nada. E aí no outro dia ela fala, não, eu vou tomar uma providência, vai até a base comunitária. Posteriormente a PPVD vai até ela. Alguns dias ou semanas após. A gente vai para entender o contexto. Os casos mais graves, a gente insere num acompanhamento. Então, eu vou fazer visitas para essa mulher, eu e o sargento Wellington. Então, vai ter coisas que ela vai confidenciar só para mim, ela também vai conversar com ele, para que ela entenda que os homens, eles devem saber, né, sobre violência doméstica. Feito esse primeiro momento, essa mulher consentiu, o caso dela está grave, a gente fez o encaminhamento dela para outros órgãos, ela já está buscando a medida protetiva, já fez um exame de corpo de delito, por exemplo, no IML. A Delegacia da Mulher, que é nossa parceira, né? Ela já foi até a delegacia, já fez a representação, ela é incluída nesse acompanhamento e o homem também vai receber visitas da PPVD. O autor ou a autora, na realidade, vai receber visitas da PPVD. Então, nesse segundo momento, o nosso contato é com ele. E essas visitas, um dia para acontece uma vez para uma vez para outro? Não. Esse acompanhamento, ele ocorre e ele só acaba quando o ciclo de violência é rompido. Então, até a gente ter certeza de que ali a probabilidade de ter uma reincidência é baixa. E vocês encontram esses homens? A gente encontra esses homens. A gente conta com um serviço de inteligência que nos auxilia, outros órgãos que nos auxiliam. Então, a gente consegue encontrar esse homem. A mulher precisa do consentimento dela para que ela seja assistida, mas o autor não precisa do monitoramento. Mas o que a gente percebe, né? Então, nos primeiros encontros, esse autor ou essa autora estão bem receosos. Eles não querem. Mas depois eles notam que a gente também está ali para ouvi-los, né? Eu tenho problema com álcool, sargento Daniela. O meu casamento, ele é super tranquilo. O problema é quando eu bebo. Quando eu bebo, eu me transformo. E não é a primeira vez, não é só com essa mulher, com as outras que eu já tive relacionamento também. A gente conversa, a gente chega, verifica qual que é a necessidade desse homem e a gente consegue encaminhar para a rede municipal de saúde, né? Tanto para as unidades básicas, né? Para a rede primária como rede secundária. Então, a gente consegue fazer o encaminhamento desses autores também, dependendo da necessidade dele. Olha, o meu problema é o vício em álcool e drogas, eu preciso de um tratamento psicoterapêutico. A gente tenta, faz o primeiro encaminhamento para a rede primária e a gente já teve autores internados, saíram, conseguiram refazer a vida. Então, assim, é realmente um serviço que não visa a repressão criminal. É a prevenção da evolução daquele caso. Esse primeiro contato, ele é totalmente preventivo, né? No acolhimento e nas orientações para esse autor. Né? A gente vai explicar para ele a importância dele estar cumprindo a medida protetiva,
tá? Porque muitas vezes eles não entendem isso. A gente tem autores que mandam Pix para a vítima de 1 centavo. Eu brinco, Wellington, não conta as ideias, porque são criativos. E com mensagens? Com mensagens, volta para mim, eu te amo. Isso é descumprimento, pessoal, de medida protetiva. Abusado. Abusado. E aí, essas ações preventivas, se nós observarmos que ela não está sendo efetiva, a gente vai fazer as ações repressivas. Então, a gente vai fazer um relatório, encaminhar para a delegacia da mulher, né, para a delegada, para ela solicitar o agravamento dessa medida protetiva, com o uso de tornozeleira eletrônica, com a prisão dele, o mandado de prisão, frequentar os grupos reflexivos, né, que a gente tem a parceria com a CEAPA, que é excelente, né? Acho que todos deveriam passar, né, que é autor, né? Porque é muito, muito produtivo, né? É porque muitas pessoas... a violência doméstica, Nara, ela é multifatorial. Uhum. Ela não tem um motivo específico. Se ela tivesse, juntava todos os órgãos, né, e trabalhava em cima daquele motivo e resolvia o problema. Por que ninguém faz nada sozinho quando está relacionado à violência doméstica? Porque não adianta só a polícia, a mulher não precisa só da polícia, a mulher não consegue se ela não tiver uma assistência social, se ela não tiver o apoio familiar, se ela não tiver acolhimento das pessoas, da comunidade no geral, se ela não tiver uma psicóloga. Então, ela precisa se fortalecer, porque muitas pessoas... Eu mesma, quando ingressei no Serviço de Prevenção à Violência Doméstica, eu pensava que o motivo principal das mulheres manterem um relacionamento com homens, sendo vítimas de violência doméstica, era a dependência financeira. E o que a gente nota? Que muitas mulheres, donas de si, independentes financeiramente, com alto grau de escolaridade e intelectualidade, sofrem violência doméstica e se mantêm nesse relacionamento. Muitas dessas são provedoras do lar. Então, seria uma dependência emocional. Isso. Então, essa mulher ela precisa ser tratada de forma ampla. Não só ela, mas os autores também. Conhecer, não ir por crenças, né? De quando a gente era criança, que a gente tinha crença. Lembrar aquela do briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. As crenças que criam os homens no ambiente masculino. Né, de que o homem não pode ser traído, que ele não pode aceitar uma traição, de que a mulher tem que ser submissa a ele, né, senão ele não está mandando em casa. E tudo isso, essas crenças, a gente entende que com educação a gente consegue desmistificar isso e esse homem consegue contribuir de maneira diferente. Né, de homens que eram autores de violência doméstica 4 anos atrás e hoje são propagadores de informação. Que nos encontram na rua e falam, olha, Sargento Daniela, esses dias lá no bairro, lá da minha casa, a gente fez um encontro lá e eu contei minha história, expliquei tudo que eu aprendi, que eu fui para o CEAPA, para os grupos reflexivos, que a PPVD me acompanhou, então eu tentei passar essa realidade. Então, a gente nota que... Houve mudanças e que não adianta trabalhar só com a polícia, só com a parte financeira, só com a parte de saúde e só com a educação. A gente precisa de tudo isso. Fazer a intervenção, uma né? intervenção múltipla para que essa mulher se veja livre aí do ciclo de violência. E que ele, se tiver melhora, que consiga recomeçar, né? Propague isso, né? Igual ela falou. E o principal é que ele não replique. Ele vai ingressar num novo relacionamento, né? Então, essas informações e ele saber se ver como autor de violência doméstica e tratar no próximo relacionamento, ele não vai replicar, né? Ele vai conseguir passar uma mensagem positiva para o filho, para a filha. Ele vai ter um olhar totalmente diferente. Isso, uma convivência mais pacífica. Tem um filme que está passando agora, não sei se vocês viram. É Assim que Acaba. Eu não vi o filme, eu mas li o livro também. E no final, ela fala para ele, né? Que o agressor, se fosse a filha dela... que voltasse para casa e falasse, pai, ele me bateu, mas foi sem querer, o que você ia dizer para ela? Para ela não voltar para lá. Com certeza. Né? Ele mesmo quebrou um ciclo que ele fazia, ele não quis com a filha. E a gente que está de fora, quando vê isso, parece que alguns são bem repetentes, né? Faz uma vez, volta para o ciclo, faz de novo. É porque ninguém cuidava, assim, a gente nota que as vistas não eram muito voltadas também para esse autor, então ninguém cuidava.
esse autor recebia uma medida protetiva, então, opa, eu não posso chegar perto daquela mulher. Iniciava um novo relacionamento, mas ele não teve a oportunidade de mudar esse comportamento. De entender o contexto. Eu não estou banalizando a atitude masculina e nem falando que é necessário dar uma segunda chance, nada disso. O que eu estou dizendo nós precisamos cuidar das mulheres, cuidar das vítimas, mas nós também precisamos tratar as pessoas que cometem violência doméstica. Porque, como dito, é multifatorial e essa pessoa precisa ter cuidados ali para que ela não continue replicando esses comportamentos. O que a gente entende hoje? Tem muitos autores que repetem o ciclo de violência. Eles não repetem só com as companheiras. Eles são autores de violência doméstica com a mãe, com as irmãs, com as filhas. No trabalho. No trabalho. Então, assim, ele é muito instintivo, é muito... tá muito carregado do ser daquele homem. Então, assim, existe a prática repressiva e ela não deve ser abandonada, acredito eu, enquanto policial militar também. Mas nós também precisamos tratar desse autor para que a vítima possa ser feliz e ele consiga mudar o comportamento. Eu recebo muitos relatos nas minhas redes sociais de mulheres que passam por isso. E aí a gente vai conversar com elas. Você percebe que não foi só ela que passou por isso, mas outras mulheres da família também. É um ciclo que se repete. E parece que realmente não consegue quebrar. E vai repetindo porque o primeiro foi normal, passou, a mãe passou, a filha está passando, a avó já passou. Então, esse ciclo é muito... Um pouco vem de família, vai se arrastando, né? Por não querer quebrar esse ciclo. Uma criança que vive num lar violento, né? Principalmente tendo a violência doméstica muito instalada ali... A mulher, a menina, a criança, ela vai ter aquilo como normal. A minha mãe apanhou e isso é normal no meu namorado fazer isso comigo. Vai seguir o padrão, Vai seguir o padrão. Então, vai... é isso que a gente fala sempre para as nossas assistidas, para elas repensarem, né? Pensar de uma forma que consiga sair o mais rápido possível desse ciclo. Até mesmo por conta das crianças. E quando é o menino, ele vai levar aquilo consigo. Ele acha que é o correto. O pai bater na mãe, ele vai replicar. Então, a gente precisa... Como é um assunto muito extenso, a gente não vai poder detalhar, mas hoje, para proteger as crianças em um lar de violência doméstica, tem a Lei Henri Borel, que é uma lei nova, né? Nova, né? Então, a gente pode falar assim, é uma lei nova ainda. E essa lei protege essas crianças que estão inseridas num ambiente doméstico em que elas não são vítimas diretamente da violência doméstica, né? Mas indiretamente essa criança é afetada, né? Eu tenho uma lei que protege o psicológico da mulher e agora a gente tem uma lei também que vai proteger essas crianças que estão ali imersas nesse ambiente de violência doméstica. Então teremos outro programa. Em breve. Em breve. Para falar sobre isso. Interessante, não sabia. Hoje em Uberaba, como tá esses casos? 90%, vamos falar assim, tem resolução? Uberaba tem grandes índices de violência doméstica ou não? Como é hoje? Posso responder isso, Neto? Pode. Na realidade, outro ponto importante em relação à patrulha de prevenção à violência doméstica, Nara, foi fomentar, nesses últimos 4 anos, a denúncia. Violência doméstica existe desde que a sociedade existe. A construção da sociedade que nos trouxe aqui, né, onde nós estamos hoje, que a mulher ainda é vítima de violência doméstica e precisa de uma proteção especial. Não é à toa que a Lei Maria da Penha existe. Então, o que a gente fez nos últimos 4 anos foi falar para essa mulher, você não está sozinha. Tem uma rede, e aqui em Uberaba eu falo com muita tranquilidade, uma rede muito consolidada, muito consistente, que consegue atender essa mulher em várias frentes. Então, a gente não está preocupado com a quantidade de vezes que o telefone 190 toca para falar que é violência doméstica. A gente não está preocupado com o número de boletins de ocorrência que são registrados. Ele quebrou meu celular. Eu fomento que essa mulher, eu peço para ela, faça o registro, procure a Polícia Militar, procure a Polícia Civil, especificamente lá na Delegacia da Mulher. Faça o registro de todos os fatos que envolvam violência doméstica. É importante. É para se resguardar, é para se proteger você e as pessoas que você ama.
e para não banalizar a atitude desse autor, dessa autora. Então, ele precisa entender que o que ele fez foi crime, e uma das formas da gente demonstrar, né, que não está sendo banal, que é fomentando essa denúncia, fazendo com que a mulher ligue. O que é importante para nós é a gente não perder essas mulheres. Então, por mais alto que seja, né, e eu nem vou falar de números com você, porque eu nem tenho uma ideia assim, razoável desses números, mas por mais alto que sejam os números de chamadas relacionadas à violência doméstica, o que eu te garanto é que a mulher que está na rede, essa mulher é protegida ao ponto de que ela não morre. Né? A gente até brinca, né, que essa frase dá azar, que uma hora pode acontecer, mas a regra é essa, nós vamos trabalhar com a regra, não com exceção. Essa mulher que está na rede hoje, que ela está inserida na rede, ela consegue romper o ciclo de violência, né, e recomeçar a sua vida. Então, a gente está preocupado com isso, com preservação de vidas. Se encorajando mais, né, as mulheres, né? Tá tendo mais informações, né, mais acolhimento, mais... PPVD ali, né? Trabalho, como a gente fala, né? De plantar ali a sementinha. Uma vara específica de violência doméstica no Tribunal de Justiça, um Ministério Público atuante. Um podcast trazendo informação. Isso, a sociedade, né? Assim, a sociedade se organizando, reprovando certas condutas que antigamente não eram reprovadas, a imprensa fazendo seu papel, a polícia fazendo seu papel. Então, é aí que a gente sabe que, ao longo do tempo, não há nada que a gente plante e não colha, né? Então, a gente tem expectativas positivas, né, para a colheita futura aqui na nossa cidade. Existe vocês têm planos de ter, tipo, um programa que faça um alerta, que seja fácil ali para a mulher? Não só ir direto à base ou procurar a polícia, porque fim de semana, se não me engano, a delegacia da mulher ela é fechada. Isso. E, pelo que eu vejo, aos finais de semana sempre acontece, né? Deve ser o maior número, creio eu. Fim de semana ou não? Ou não tem um dia específico? Eu não consigo te falar isso, Nara. O que eu consigo te falar é por que a gente fomenta tanta denúncia 190? É a instituição que funciona 7 dias na semana, 24 horas por dia. Então, a gente fomenta muito esse telefonema no 190. Lógico, né? Todas as instituições têm o seu papel, né? A Polícia Militar, o papel da Polícia Militar é o policiamento preventivo e o atendimento desses chamados via 190. A viatura que estiver mais próxima vai até essa mulher. Então, aconteceu a violência doméstica, a gente fomenta muito, né, com essas mulheres. Liga no 190 para ser atendida. Né? Não deixa para depois, faz esse acionamento. É um registro posterior, tudo bem. Aí você pode esperar para ir na delegacia, né? Você pode esperar para procurar uma base comunitária e tudo mais. Mas nesse momento que você está em risco, aciona o 190. E se não sou eu? É minha vizinha. Minha vizinha que está gritando. Mete a colher, vamos lá. Não tem esse negócio de não meter a colher na briga de marido e mulher. Se é uma coisa que está acontecendo naquele momento, a vítima está pedindo socorro agora, na rua, no bar, você tá lá num bar, tá vendo a pessoa agredir fisicamente, é 190, é ligar para a Polícia Militar. É uma companheira de trabalho que há muito tempo você está vendo que ela vem chegando com marcas, falta muito do trabalho, não consegue manter uma frequência no ambiente de trabalho. Tem outros mecanismos de denúncia, né? Um deles é o 181, é 100% de preservação da sua identidade. Você nem precisa se identificar. O que a gente pede é, quando for fazer a denúncia, seja no 190 ou no 181, colocar o máximo de dados relacionados a essas pessoas, né? Eu não sei o número da casa, mas se você pode passar... A cor do muro. Você mora no 200, você mora no 202. E a casa é 2 para lá, então, 2 casas, né, acima, né, em sentido crescente, na via acima da 202 do lado direito. Né, o nome da mulher é Daniela, do autor é Eliton, mas não tenho referência de sobrenome, não tem problema. Mas o máximo de informação que eu consegui passar. E uma vantagem do 181 é que quando essa denúncia chega para as autoridades competentes e ela é esmiuçada, né, nós vamos atrás, ela gera algum resultado, essa pessoa que denunciou recebe um feedback, recebe esse retorno, né? Ele sabe como desenrolou o andamento da história. Como que aconteceu. Então, quer dizer que quando a PPVD chega, esse caso já passou pela base. Já foi feita uma denúncia, ela já fez uma representação. Isso.
Quando isso não acontece, é agressão direta. Por que você... eu percebo, às vezes, que não há denúncia, às vezes por medo, por vergonha, e a família não saber, pelo isolamento social que ocorreu. Isso faz com que ela aceite as agressões por conta disso? E não vá direto com a denúncia? É o que a gente falou, Nara. São tantos fatores que fazem essa mulher permanecer nesse relacionamento. Tantos. Desde a dependência afetiva, ao isolamento social, a vergonha, o medo de falar para os parentes, né? Muitas mulheres escondem, convivem com a família não consegue detectar porque ela esconde aquele comportamento do autor. Muitas mulheres falam, nossa, eu nunca tive problema com a polícia. E a gente explica que a senhora não está tendo problema com a polícia. Né? A senhora não tem problemas com a polícia, nós estamos aqui para te ajudar. Quem tem problemas com a polícia é quem pratica a violência doméstica. Você vê que isso vem de um tempo atrás. Nossa, a polícia nunca esteve na porta da minha casa, não é? Isso é importante até para a gente falar, né? Então, para as mulheres que às vezes vai nos receber em casa e para as pessoas no contexto geral, para a comunidade, que nem sempre a polícia vai num lugar só porque tem um problema. A polícia também vai nos lugares para fazer visitas, né? Não é só a PPVD que faz visitas tranquilizadoras, nós temos equipes que fazem visitas para para vítimas de crimes violentos. Vítimas de roubo. Existem a rede de comércios protegidos. Então, assim, a polícia tem muitas frentes, né, de prevenção com visitas. Então, não precisa ficar com vergonha de receber a polícia em casa, não. É muito importante para nós, esse contato pessoal é muito importante, né? Só completando, o importante é que essa mulher não perca a rede de apoio que ela tem, que é o quê? O familiar, que é as amigas, porque quanto mais ela perder essa rede de apoio, principalmente da família, então, pessoal, toda a família aí, né? Vamos apoiar, vamos ver o que está acontecendo, falar, explicar para essa mulher, denunciar no 181, se possível. Por isso que é então, importante, ela não consegue se ver saindo daquela situação, porque ela perdeu o principal, que é a família dela, a rede de apoio. Então, fica para toda a família aí Nara, tanto que é dica. importante todo mundo conhecer ciclo de violência, para não falar assim, não meto, não conversa. Não, aquele negócio da minha irmã lá eu nem envolvo mais. Porque já brigou umas 3 vezes, aí eu envolvo e ela volta. Então, por isso que é importante, eu não sofro violência doméstica, suponhamos, né? Aquela pessoa não sofre. Mas é importante ela ter essas informações para que ela compreenda o outro, para que ela consiga explicar, acolher, identificar em que momento a pessoa está ali dentro do ciclo de violência, porque tudo que essa vítima não precisa é de julgamento. Exato, e é o que ela mais não acontece quando ela pede socorro. Certeza. E ela não precisa de julgamento. Verdade. Olha só, foi tão leve e tão informativo, interessante, que muitas mulheres não têm esse conhecimento, a gente não sabe dessas etapas, como ocorre, que falamos mais de 40 minutos com leveza e informação. Muito bom. Né? Então, muito obrigada, gente. Dava para fazer mais 40 minutos pois sem nada. Não, mas a gente vai ter um próximo com a nova... É a lei, como é que você falou? Da criança. Vamos trazer essa informação. Eu quero que vocês falem mais alguns minutinhos. Tem algo importante que você gostaria de deixar um recado para Só avisar que a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica aqui em Uberaba existe nos 2 batalhões, tanto no nosso, que é o 4º Batalhão. Também tem uma patrulha que atende a área do 67, Sargento Bruna. Então, a mulher em Uberaba está protegida, aceite o auxílio da rede. A PVD, a rede em si, não quer que você rompa o seu relacionamento, mas é preciso romper o ciclo de violência. E a PPVD e toda a rede está aqui para te auxiliar. Nara, eu vou direcionar aos autores e aos homens, tá? Eu quero, assim, que todos os homens, no momento que a gente tiver prestando esse apoio, né, esse autor, a hora que ele se vê como autor, ele pode, né, vir procurar a gente, falar que precisa de ajuda, né? A gente vai poder encaminhar esse homem, esse autor. Então, procura, ou se não estiver mais tranquilo, não estiver confortável, procura o posto de saúde mais próximo, procura ali uma igreja, procura alguma rede de apoio a homens mesmo, né? Porque é o que eu falo, todos os homens trazem essa cultura machista, né?
que homem não chora, não fala, não pode, né? Tem que estar sempre ali, muito forte. E isso faz mal. O homem tem que falar sobre o seu sentimento. Isso é importante, tá? Então fica o recado. Então, nós mulheres já conquistamos tantas coisas, né? E vamos continuar conquistando. Isso. E é importante saber que existe essa rede de apoio, não só para esse momento, mas em vários momentos, né? Então, não se sintam com vergonha de procurar ajuda, né? Tá todo mundo disposto a ajudar, isso é importante. E foi tão leve, tão gostoso, que eu espero que a gente tenha levado para mais longe esse tema. Eu tenho certeza disso, Nara. Muito obrigada, Obrigada. Sargento Daniela, Sargento Wellington, muito Obrigado. obrigada. Sejam sempre bem-vindos. Com certeza teremos outro Com para certeza. falar sobre essa nova lei. Alexandre, muito obrigada pelo convite. Esse foi o Conexão CUT, trazendo informação com leveza.